Bom dia, hoje são 11 de julho de 2016, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Estou aqui com o jornal Correio Brasiliense, que é o jornal de maior circulação aqui em Brasília. Estou aqui com o Correio Brasiliense do dia 28 de junho, mês passado, 28 de junho de 2016, uma terça-feira. E aqui, uma página do Correio com o ateu Leandro Carnal. O Brasil tem solução. Veja aí, Leandro Carnal. Ele esteve agora recentemente, aí no dia 28 de junho, esteve aqui em Brasília e para palestras, né? O Leandro Carnal. E aqui ele responde a várias perguntas do jornalista do Correio Brasiliense. Já fiz um vídeo aí em que o Leandro Carnal responde a seguinte pergunta do jornalista: Deus existe? Pois bem, fiz um vídeo aí. E agora vou aqui mostrar mais uma pergunta aqui sobre diabo e Deus. O jornalista pergunta ao Leandro Carnal sobre diabo e Deus. Veja aí o que o Leandro Carnal responde e voltarei depois aqui para explicar. Vamos lá. Pois bem, caro internauta, veja aí a matéria sobre o Leandro Carnal, né? Muito bem, aqui toda a matéria, ó, e as perguntas e respostas dele. Vejamos agora o que está escrito aí, o que o Leandro Carnal responde ao jornalista sobre a pergunta formulada acima. Veja aí, vamos colocar aqui para ficar bem visível, né? Bem visível. Veja aí. Veja aqui à esquerda. Vamos lá. Vamos aqui. Muito bem. O jornalista pergunta ao Leandro Carnal o seguinte: Há religiões que valorizam a figura do diabo como contraponto a Deus. Mas como um anjo caído pode rivalizar com o ser supremo? Ele não é do segundo escalão? Essa dualidade não seria apenas demagógica? E aí responde o Leandro Carnal. Veja aí, ó, à esquerda. Responde assim: é uma herança dos maniqueísmos, divisões entre Deus do bem e Deus do mal do Oriente. Não seria inteligente de um ser como um arcanjo lutar contra um ser onisciente e onipotente? Samambaia, na Grande Brasília, não poderia declarar guerra à OTAN, maior aliança militar do mundo. A distância de poder entre Samambaia e a OTAN é menor do que entre Lúcifer e Deus. Não diria demagógica, mas a divisão é uma compreensão histórica que evidencia que a ideia de um Deus absoluto ainda não estava formatada quando foi criada a figura de um demônio. Portanto, aí a resposta do Leandro Carnal. Vamos agora aos comentários. Pois bem, você viu aí a pergunta do repórter do jornal Correio Brasiliense e a resposta do historiador Leandro Carnal. O repórter perguntou ao Leandro Carnal o que ele achava desse dualismo diabo e Deus. Com o diabo aí, uma figura muito forte, enfrentando o Deus aí, Javé da Bíblia, o Deus onipotente, o Deus onipresente e o Deus onisciente. O jornalista perguntou ao Leandro Carnal como o diabo, um ser fraco, teria coragem de enfrentar um Deus tão forte desse, como a gente vê aí na ilusão religiosa, né, judaico-cristã. Como o diabo enfrentando aí
o Deus onisciente. Isso é um absurdo, não é mesmo? Pois bem, e o que o Leandro Carnal respondeu aí com propriedade? Ele respondeu que, no fundo, Deus e diabo são figuras imaginárias. É o homem que cria essas fantasias, o que é uma verdade aí. Basta ver a história dos deuses ao longo da história humana. E o Leandro Carnal fez aqui uma comparação muito simples para mostrar o absurdo dessa criação, Deus e diabo. Vamos aqui ao quadro para explicar melhor. Muito bem, vamos aqui. O Leandro Carnal comparou esse dualismo, diabo contra Deus, trazendo como exemplo aqui o Distrito Federal, Brasília. Samambaia é uma cidade satélite aqui no Distrito Federal. Uma cidade pobre, Samambaia. Pois bem, e aqui o Leandro Carnal fez a relação. Samambaia, um caso hipotético. Samambaia, que é uma cidade fraca, uma cidade que não tem aparato militar algum. Samambaia, imagine Samambaia enfrentando a OTAN. O que é a OTAN? Organização do Tratado Atlântico Norte. É uma aliança militar, a maior aliança militar do mundo. São 28 países que pertencem à OTAN, com sede em Bruxelas, na Bélgica, e criada em 1949. Os países que pertencem à OTAN são as maiores potências do mundo: Estados Unidos da América do Norte, Alemanha, Itália, França, Canadá, etc. 28 países aqui. O que é isso? Essa aliança. Se um desses países aqui for atacado por países fora da OTAN, todos os que estão aqui, os membros, socorrerão o país atacado. Quem é que vai enfrentar os Estados Unidos da América do Norte? Quem vai enfrentar a Alemanha, Itália, França? Absurdo, não é mesmo? Seria um suicídio. Ora, imagine Samambaia, uma cidade fraca, anêmica aqui do Brasil, enfrentando militarmente a OTAN. Um absurdo, não é? Uma coisa que ninguém jamais vai pensar, né? Samambaia atacando a OTAN, que é muito forte. Seria um absurdo, uma coisa irracional. Pois bem, e aí o Leandro Carnal diz também que é irracional, uma loucura, colocar o diabo competindo com Deus, o diabo atacando Deus. Ora, da mesma forma que Samambaia é fraca, incapaz de enfrentar a OTAN, o diabo também seria incapaz, como é fraco, seria incapaz de enfrentar Deus, uma entidade muito forte, onisciente, onipresente e onipotente. Uma potência aqui incrível. Então, a OTAN, a Samambaia, atacar a OTAN, uma loucura. E o diabo atacar Deus, competir com Deus, discutir com Deus, desafiar Deus, também uma loucura. Samambaia e OTAN existem no mundo real. Diabo e Deus não existem no mundo real. Diabo, uma criação humana. Deus, uma criação humana. E aí os deuses também, e os demônios. Anjinhos celestiais, céu, tudo isso, fantasia religiosa. Pois bem, na fantasia religiosa, somente na fantasia religiosa, é que o diabo, muito fraco, compete com Deus, discute com Deus, desafia Deus, e Deus aceita os desafios do diabo. Veja aí essa ignorância no mundo da religião. O que é isso, como diz aí o Leandro Carnal? Como surgiu isso? Como surgiram os deuses? Como surgiram os demônios? Qual a origem disso? É simples. É a ignorância do homem antigo. No mundo antigo, o homem era muito ignorante.
não entendia a razão das coisas, não entendia o universo, não entendia os fenômenos físicos. O homem não entendia o bem, não entendia o mal. E aí, o homem criou, para representar o mal, o homem criou diabo e demônios como representação do mal. E para representar o bem, o homem criou deuses. Deuses aí criados a rodo. Então os deuses criados pelo homem são uma forma de representação do bem. O bem com os deuses, o mal com os diabos, os demônios. Então o homem criou isso aqui em sua fantasia. Esse conflito entre o bem e o mal foi criado aí pelo homem e colocado o mal numa figura, diabo, e o bem em outra figura, Deus. Então, mal e bem brigando entre si. Daí o diabo e Deus brigando entre si. E como diz aí no finalzinho da reportagem, o Leandro Carnal diz que o diabo, quando o diabo foi criado pelo homem, representando o mal, a figura do Deus ou dos deuses, a figura do Deus ou dos deuses, ainda aqui era uma figura fraca. O homem não tinha aqui, não via Deus aqui, ou deuses, como poderes ainda absolutos. Tanto é que arranjaram para ele, ou para os deuses, o diabo, como aí oposição. O mal contra o bem. Portanto, aí a resposta do Leandro Carnal foi uma resposta altamente inteligente, de quem conhece a história dos deuses e de quem conhece a história dos homens. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.